Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje trazemos relatos reais de aparições de fantasmas de internautas do Brasil. Prepare-se para mergulhar em histórias assustadoras e emocionantes, explorando encontros aterrorizantes com o sobrenatural. Apague as luzes, ajuste o volume e vamos desvendar esses mistérios juntos. O espírito da capa preta. Na pequena e antiga cidade de Santa Augusta, havia uma rua que ninguém ousava atravessar após o anoitecer. Chamava-se Rua do Cipreste, e seu nome vinha das árvores retorcidas que cercavam a via, cujas folhas pareciam sussurrar segredos sombrios quando o vento soprava. As poucas lâmpadas ao longo da rua tremeluziam, incapazes de dissipar a escuridão pesada que cobria o lugar. Era ali, dizem os moradores, que se escondia o espírito de capa preta. A lenda dizia que, há muitos anos, um homem conhecido apenas como Jeremias morava naquela rua. Ele era um forasteiro que ninguém conhecia direito, mas que se tornara famoso na cidade por sua capa longa e preta que usava em todas as ocasiões. As pessoas o viam vagar pelas ruas tarde da noite, sempre murmurando para si mesmo, com o rosto encoberto pelo capuz. Muitos o temiam, mas evitavam falar sobre ele. Certo dia, Jeremias simplesmente desapareceu. Os boatos diziam que ele havia sido encontrado sem vida em sua casa, em condições misteriosas. Alguns falavam de um pacto sombrio, outros de vingança por antigos crimes. Mas a verdade é que ninguém sabia ao certo. O que se sabia é que, após sua morte, as noites na Rua do Cipreste nunca mais foram as mesmas. Nas semanas seguintes, começaram a surgir relatos de uma figura encapuzada, de capa preta, caminhando pela rua tarde da noite. Aqueles que por acaso cruzavam seu caminho diziam que ele não falava, apenas parava e olhava fixamente para eles. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e seus olhos, diziam, não tinham vida. A figura desaparecia quando alguém tentava se aproximar, mas o eco dos passos continuava a ser ouvido, mesmo após a figura sumir na escuridão. Um dia, Antônio, um jovem entregador, precisou atravessar a Rua do Cipreste depois de uma longa jornada. Ele sabia da lenda, mas não acreditava em histórias de fantasmas. Com a mochila cheia de encomendas, seguiu pela rua, rindo das superstições dos moradores. A noite estava silenciosa demais, e as árvores pareciam se inclinar, observando-o em cada passo. De repente, a luz de uma das lâmpadas piscou e se apagou. Antônio parou, tentando ajustar seus olhos à escuridão. Foi quando ouviu um farfalhar leve, como o de uma capa se arrastando pelo chão. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha e, ao virar-se, viu uma figura envolta em uma longa capa preta, parada ao final da rua. "Quem é você?" perguntou Antônio, tentando parecer corajoso. A figura não respondeu. Em vez disso, deu um passo à frente. A cada passo, a luz da rua parecia diminuir, e o ar ficou mais pesado. Antônio começou a caminhar de volta, apressado, mas os passos da figura ecoavam atrás dele, sempre à mesma distância. De repente, o silêncio foi quebrado por uma voz baixa e rouca. "Você não deveria estar aqui", sussurrou a figura. Antônio, em pânico, correu, mas tropeçou e caiu. Quando se levantou, a figura estava a poucos metros de distância. Ele conseguiu ver o rosto pálido e inexpressivo sob o capuz, e os olhos vazios que pareciam olhar através dele. Sem pensar, Antônio pegou uma pedra do chão e a arremessou. A pedra atravessou a figura como se fosse feita de névoa, e o espírito avançou em sua direção. Antônio levantou-se com todas as forças e correu, enquanto um vento gélido passava por ele, levando consigo o som de risos distorcidos. Quando ele finalmente alcançou o final da rua, as luzes voltaram a acender e o silêncio retornou. Ele olhou para trás, mas a Rua do Cipreste estava vazia, exceto pelas árvores imóveis. Antônio nunca mais se atreveu a voltar ali à noite, e contou a todos sobre o que havia visto. Desde então, os relatos sobre o espírito de capa preta aumentaram, mas ninguém sabe exatamente o que ele quer ou por que continua preso àquela rua. Dizem que ele busca algo, ou alguém,
e que, se você passar por ali à noite, pode ser o próximo a encontrar o espírito sombrio. E se você ouvir o farfalhar de uma capa, é melhor correr, porque quem o vê de perto nunca volta o mesmo. Créditos autorais: Anselmo Oliveira. A Dama do Quintal. Morávamos em uma casa antiga e imensa, com um quintal igualmente grande. No fundo desse quintal havia um poço, e naquela época o banheiro era a famosa casinha do lado de fora, onde fazíamos nossas necessidades. Certo dia, a noite chegou e fui tomada pela vontade de usar o banheiro. Era uma distância de uns 10 metros até a casinha, e o medo de ir sozinha me fez acordar meu irmão. Ele, ainda sonolento, concordou em me acompanhar. Seguimos juntos, colados de medo, enquanto uma luz fraca iluminava o caminho até o quintal. Ao chegarmos, meu irmão ficou do lado de fora enquanto eu entrava. O plano era rápido, apenas fazer xixi, mas uma dor de barriga inesperada me atrasou. Do lado de fora, meu irmão estava inquieto. Até que, de repente, ele soltou um grito de puro terror e saiu correndo para dentro de casa. No susto, mal tive tempo de me ajeitar, saí com as calças meio arriadas e, ao olhar para trás, no quintal, meu sangue gelou. Mesmo com a fraca iluminação, vi claramente uma mulher flutuando em minha direção. Ela vestia um longo vestido branco, e seus cabelos eram compridos, balançando suavemente no ar enquanto se aproximava devagar, de maneira quase sobrenatural. Tomada por um pavor absoluto, corri para dentro de casa e fechei a porta atrás de mim. Encontrei meu irmão tremendo e chorando debaixo das cobertas. E sem pensar duas vezes, fiz o mesmo. O medo foi tão grande que, exausta, acabei dormindo. No dia seguinte, a única coisa que eu e meu irmão falávamos era sobre o que tínhamos visto. Nunca mais ousamos sair à noite para usar a casinha. Hoje, aquela casa já não existe mais. Um barracão foi construído em seu lugar. Às vezes me pergunto, apenas por curiosidade, se as pessoas que moram ali hoje já viram algo estranho ou anormal. Mas, no fundo, acho que é melhor deixar essa dúvida para lá. Museu Penitenciário. Devaneios de uma Alma. Ser guarda noturno nunca foi o trabalho mais desejável, mas quando consegui o cargo para cuidar de uma velha prisão transformada em museu, pensei que não poderia ser tão ruim. A penitenciária estava vazia há anos, antes do Estado decidir transformá-la em museu histórico. As paredes de pedra, úmidas e frias, ainda mantinham aquele eco sombrio das almas que tinham sido trancadas ali. Durante o dia, o museu recebia turistas curiosos, que passeavam pelas celas e salas de tortura, ouvindo as histórias dos presos que apodreceram naqueles corredores. Mas à noite... a noite era outra coisa. Quando as luzes se apagavam e a escuridão cobria tudo, a prisão se tornava um lugar perturbador, onde os ruídos eram como lamentos, e a mesma atmosfera parecia ter alguma vida. Meu turno começava às 19 horas, e terminava ao amanhecer, às 7 horas. Percorria pelos corredores com minha lanterna, com o som das minhas botas ressoando no chão de pedra. No início pensei que era só imaginação, mas sempre achei que havia algo mais naqueles corredores. Uma presença que eu não conseguia ver, mas que sentia constantemente atrás de mim, como se alguém estivesse me observando. Uma noite por volta da meia-noite ouvi um barulho estranho. Uma batida constante vindo da ala leste, onde estavam as celas de segurança máxima. Levei a lanterna para lá, com meu coração batendo forte, e à medida que me aproximava, o som ficava mais claro. Era como se alguém estivesse arrastando uma corrente pelo chão. Cheguei no fim do corredor, mas não vi ninguém. E a batida não parou. Olhei para baixo, e vi que a porta de uma das celas estava entreaberta. Abri lentamente e apontei a lanterna para dentro. Nada, nada. Apenas ar pesado e cheiro de umidade. No entanto, quando dei a volta para sair, ouvi uma voz. Me ajude. Eu congelei. A voz era apenas um sussurro, como se viesse de muito longe, mas era inconfundível. Virei a cabeça, iluminando a cela com a lanterna, e por um momento, vi uma sombra. Uma figura humana curvada, olhando para o chão, mas em instantes ele sumiu. Depois disso,
As noites ficaram insuportáveis. Não podia percorrer a prisão sem sentir que algo me seguia. As sombras estavam se movendo nas paredes, as lamentações ecoavam pelos corredores, e quando eu estava no escritório, verificando as câmeras de segurança, via movimentos rápidos, como se vultos passassem correndo pelas lentes. Comecei a perder a noção do tempo. As noites eram intermináveis e o nascer do sol parecia nunca chegar. Mas a pior noite foi a última. Por volta das 3 da madrugada, ouvi uma gargalhada baixa, como se tivesse vindo de uma garganta seca. Vinha da sala de torturas, um lugar que eu sempre evitava. Mas eu tinha que investigar. Afinal, foi para isso que eu fui contratado. Fui até lá, com a lanterna tremendo na mão. Quando cheguei, eu vi. Um homem estava de pé, de costas para mim, com uma corda pendurada no pescoço, como se estivesse pronto para se enforcar. A corda, que balançava ligeiramente, estava pendurada numa velha viga de madeira. "Ei, quem é você?" eu disse. O homem não respondeu. Ficou ali, com a cabeça baixa e a corda estalando com um barulho horrível. Aproximei-me lentamente e quando estava prestes a tocar-lhe, ele virou a cabeça para mim. Seus olhos estavam vazios, como 2 poços escuros, e um sorriso torto desenhou-se em seu rosto. "Você também está preso aqui", disse com uma voz cavernosa. Retrocedi, tropeçando e caindo no chão, enquanto a figura se desvanecia diante dos meus olhos. Em pânico, saí correndo da sala, mas quando cheguei no corredor principal, algo me parou. As paredes estavam cheias de fotos antigas, dos antigos prisioneiros e dos trabalhadores do museu. E no fim do corredor havia uma foto que eu nunca tinha visto antes. Era uma foto preto e branco, velha, desgastada, como se tivesse décadas pendurada nessa parede, de um homem de uniforme de guarda a olhar fixamente para a câmera. E aquele homem era eu. Eu nunca fui o guarda. Sou apenas mais um fantasma, uma alma presa nesta maldita prisão, condenado a percorrer seus corredores até o fim dos tempos. Ressurgida dos mortos. Valentina. Era o que os pais dela, as amigas e a lua lhe chamavam. Ela era estudante, filha, colega de turma, uma fada, num mundo povoado de monstros. Seu sorriso era um bálsamo removido de mágoas. Seu olhar era o prêmio para as feras cansadas. No entanto, uma festa foi o suficiente para desaparecer. Ao abrir os olhos, percebeu que a escuridão tinha engolido todos os vestígios de cor. O sangue mantinha seus lábios pintados de vermelho. Uma corda dava aos pulsos, um abraço cruel, impedindo-os de se juntarem. O frio atacava-a violentamente, pois as roupas dela não eram para proteger o corpo. A brutalidade do silêncio lembrou-lhe que não havia ninguém a quilômetros de distância, e que gritar novamente só magoaria a garganta inutilmente. A madrugada estava morrendo, e o sol já havia lançado seus primeiros raios. Valentina evocou memórias para combater a imensa quietude. Música, danças e risos jogados ao vento foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Depois, lembrou-se de um casaco preto cobrindo sua cabeça, quando se preparava para voltar para casa. Nos lados, os braços doloridos, das pegadas durante um tumulto. Nos seios, tinha o rastro de beijos apanhados à força. No resto do corpo, tinha a devastação da mais violenta paixão do rapaz que a tinha arrastado para aquele lugar solitário. Enrolada pelo torpor, Valentina acariciou as poucas roupas que ainda usava e ficou surpresa ao encontrar um pequeno colar com um pingente em forma de urso que ainda estava pendurado no pescoço dela. Ao lembrar de sua origem, sentiu vontade de chorar, mas queria manter-se forte para que a solidão não risse dela. Sabia que, assim que amanhecesse, iria morrer. Ele tinha lhe dito isso ontem. Lembrou-se de ver o sol e a lua morrerem e nascerem por muito tempo, mas não se lembrava exatamente de quantos dias estava presa. Hoje, quebrando-lhe toda a esperança, ele a mataria. Valentina passou algumas horas olhando a janela. O sol bocejou enquanto acordava e seus raios acariciaram a madeira e as árvores, dando cor à desolação que a rodeava. As dobradiças da porta gritaram como um rato quando ele chegou. Seus sapatos machucaram a madeira do chão, enquanto ele a pisava,
Seus lábios emitiram uma saudação grotesca, dirigida para sua vítima amarrada. Valentina manteve os olhos fixos no nada, enquanto ele lhe falava ao ouvido, contando-lhe sobre quão benevolente seria a sua morte, se ela se comportasse bem desta vez. Se você me agradar, você não sofrerá tanto, disse ele, enquanto um sarcástico sorriso lhe esticava os lábios. O rapaz soltou as mãos de Valentina e lentamente as dirigiu para o rosto dela, baixou-as para o peito e depois baixou um pouco mais. Ela parecia não estar presente, sua mente tinha fugido para um lugar distante. Então, simplesmente, deixou-o fazer o que quisesse com o seu corpo, pois já se considerava morta de qualquer maneira. Magda, a mãe de Valentina, olhava para uma foto, enquanto a dor, como um parasita, mordia seu coração. A tristeza tinha espremido até a última lágrima, seu coração não era mais que uma pequena besta exausta. Eles procuraram Valentina durante semanas, procuraram na casa onde tinha sido a festa, procuraram na casa das amigas, procuraram debaixo das pedras, perguntaram a todos que a conheciam, mostraram sua foto para centenas de pessoas que negaram com a cabeça indiferentemente. Sua filha virou pó, cinzas, a memória mais feliz é agora dolorosa. Eles não a encontraram, e a esperança foi uma tocha que se apagou, enquanto eles caminhavam pelas ruas. Agora Magda sentava-se à mesa com uma xícara de café, que não estava disposta a tocar, e o olhar perdido, que se concentrava em um ponto fixo na parede. Abraçou suas memórias com raiva selvagem, pois isto era tudo o que restava de Valentina. Na noite em que ela se foi, deu-lhe um beijo na bochecha como despedida. Magda se censurou com gritos internos, por não ter a abraçado com mais força. Quando Valentina estava indo para a porta, a pequena Bruna saiu de um vaso e a assustou de brincadeira. Valentina abraçou a irmãzinha depois do susto, beijou-lhe a bochecha e pediu-lhe para se portar bem. Bruna, sabendo que a irmã mais velha iria a uma festa, deu-lhe um colar. Pensou, inocentemente, que isso a tornaria mais elegante, já que carregava nele um enorme pingente em forma de urso. Essa foi a última vez que ela foi vista. A última vez que a sentiram por perto. E essa também foi a última vez que o mundo fez sentido. Lágrimas caíram dentro do café de Magda. A impotência se aconchegou em seus olhos, seu choro fez a terra tremer. O coração dela reclamou: "Me mate, estou cansado de bater inutilmente." A pequena Bruna entrou na cozinha segurando o telefone com as duas mãos. "Mãe, estão te chamando!" Um homem estava pregando uma placa de sinalização na beira da estrada. Algum idiota derrubou a anterior e a polícia rodoviária o chamou, forçando-o a acordar cedo para consertar. Ele odiava os estranhos. Eles só vinham para destruir a sua preciosa paz, dizia. O homem resmungou por muito tempo e, assim que o sinal ficou colocado, deu as costas e se preparou para voltar para casa. Ao dar meia volta, viu ao longe uma silhueta que caminhava de forma cambaleante, como se fosse um zombi. Franziu a sobrancelha e aproximou-se cuidadosamente. Ao encurtar a distância, ele percebeu que era uma garota seminua, com sangue no rosto e uma cara desesperada. O homem correu para ela e viu-a cair no chão, segundos antes dele chegar. Levou-a para o carro, fez uma chamada e foram para o hospital da cidade. 2 dias depois, numa cabana próxima, encontraram o corpo de um rapaz. Tinha partido o pescoço ao cair das escadas. No seu olho direito, tinha um pingente em forma de urso enterrado.